E já complementando aqui, Luca, rapidinho, depois só já tô falando bastante também aqui. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, assim, que é algo que eu penso aqui para nós também, que acho que quando você transmite sua opinião para você, no caso, aí, para seus 230 mil inscritos, você tem uma responsabilidade enorme. Pelo menos eu penso assim, na opinião, uma responsabilidade quando eu digo na formação de opinião do torcedor. Não que você influencie diretamente, mas como você está expondo suas opiniões, você contribui de alguma forma para moldar a opinião do torcedor. Como você lida com isso? E você acha que é uma pressão ou algo do tipo assim? Essa responsabilidade de poder moldar os pensamentos de alguns torcedores do Corinthians? Eu não tenho como deixar de negar que o trabalho construído ao longo desses 5 anos faz com que eu tenha meu público, eu faço uma live de pós-jogo hoje ruim, uma live de audiência ruim, eu faço 25 mil visualizações. Então, é muita gente, é muita gente. E claro que a gente acaba influenciando, mas sendo muito honesto com vocês, eu não tento me preocupar com isso, porque eu tenho a consciência da influência. Eu sei que muitas pessoas gostam do meu trabalho, gostam da minha opinião, mas eu faço o máximo para estimular que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam, que as pessoas não apenas sigam aquilo que eu estou falando, que as pessoas me questionem, que as pessoas debatam. Quem tiver a oportunidade de acompanhar uma live minha, eu leio várias mensagens das pessoas discordando, das pessoas falando que acha que eu estou errado, que eu acho que é quase que uma missão que eu tenho, sabe? Porque a gente não deixa de ser um comunicador. A gente tá se propondo a se comunicar com um determinado público. Eu já falei várias vezes para o público, eu não quero aqui as pessoas me assistindo, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas simultaneamente, que é o que a gente costuma ter em live de pós-jogo. Eu não quero estar falando e as pessoas me aplaudindo. Eu não quero isso. Não quero. Mas se tem uma coisa que eu fico muito feliz e eu ganho meu dia, é quando eu recebo uma mensagem, recebo um feedback assim, pô, Diego, exemplo do Cássio. Eu acho que a torcida do Corinthians está exagerando um pouco nas críticas ao Cássio. Então eu vou lá e pondero por que, que eu acho que estão exagerando. E aí eu recebo uma mensagem, pô, Diego, eu também estou pegando muito no pé do Cássio, mas eu acho que isso aqui que você falou foi muito importante. Cara, quando eu consigo fazer com que a pessoa reflita, para mim é uma vitória. Eu acho que no mundo da internet hoje em dia, as pessoas querem muito audiência, querem muito. Claro que todo mundo que fala que é audiência, é evidente, mas eu não faço meu conteúdo só pensando na audiência. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus conceitos. E é isso que eu quero passar para o público. Eu falo muito para as pessoas, galera, não precisam concordar comigo, me respeitem, pelo menos. Aí o respeito eu exijo. Mas eu quero que as pessoas debatam, opinem, reflitam. Refletir é muito importante. Quantas e quantas vezes também eu já não dei uma opinião e, cara, realmente, a galera tá brincando comigo agora, porque quando o nome do Mancini foi especulado no Corinthians, eu falei, não, pelo amor de Deus, Mancini não. Ah, o Corinthians tá de Não sacanagem. só você, 90% da O Corinthians tá de torcida. sacanagem contratar o Mancini. E agora, aparentemente não, a gente não sabe o que vai ser no futuro, mas inegavelmente ele conseguiu aí resultados que ninguém imaginava. Já imaginou se eu fosse me abraçar com aquela minha ideia inicial de que Mancini não, e ficar criticando o cara por qualquer coisa? Ah, ganhou do Internacional, mas jogou atrás, jogou igual. Fica feio, né? O público percebe esse tipo de coisa. Então, sim, eu não queria o Mancini e agora eu tô do lado do cara. Então, se eu acho que ele tá certo, eu digo que ele tá certo. Se eu acho que ele tá errado, eu digo que ele tá errado, independentemente do que eu achei na opinião inicial. Eu acho que o público percebe esse tipo de coisa. Mas eu não faço isso para agradar o público. Eu faço isso porque é a maneira que eu penso que eu tenho que fazer o conteúdo. Mas, enfim, eu acho que na era que a gente vive hoje, seja falando de futebol, de política, de educação, e o que você imaginar, a gente tem que propor que as pessoas pensem. A gente tem que propor que as pessoas reflitam. E quando eu digo refletir, você não precisa necessariamente, depois de refletir, concordar comigo. Não, Diego, o que você falou aqui eu entendi, mas eu continuo discordando. Ótimo, não tem problema nenhum.
Eu fiquei curioso também pra saber sua opinião sobre algumas coisas do Corinthians, né? Eu, obviamente não. Eu conheço você, sabia que você era, mas obviamente não vou ficar. Não acompanho todas as suas lives de pós-jogo, até porque eu sou palmeirense, né? Não faria muito sentido eu ficar A gente assistindo. tem, cara, tem um É, pessoal que assiste a gente. sim, sim, então, mas eu acho que isso é mais o Igor vai saber falar com você sobre isso, mas o que eu fiquei curioso pra saber é que teve alguns anos atrás. Eu quase fui morar em Recife também, inclusive. Meu pai teve uma oportunidade de emprego aí na época. Eu lembro que eu tinha muito medo na época de não conseguir mais ir em jogo, não acompanhar mais, sei lá, perder sei lá, um pouco da paixão. Pergunto pra você assim, como é que foi assim no começo, quando você se mudou, meio que lidar com isso, né? Eu acho que depois você vai aprendendo a lidar com essa situação. Óbvio que tem jogo aí em Recife, né, contra o Sport, às vezes o Santa Cruz outro dia estava aí na Série A também. Eu acredito que você deva ir nos jogos, mas eu acredito que no começo deve ser bem difícil, né, de você conciliar um pouco essas duas situações. Você falou o Santa Cruz um dia desse estava na Série A, você foi generoso. É, Acatou 2016. 2006, o último ano que o Santa Cruz esteve na Série A, e o Corinthians, com Tevez e companhia, chegou aqui no Arruda e apanhou de 1-0. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Cara, na verdade, foi uma dificuldade no sentido de que, quando eu vim para cá, ali em 2001 ainda, eu não tinha a oportunidade de acompanhar os jogos como eu acompanhava em São Paulo, porque eu tinha praticamente o quê? Televisão e rádio. Não tinha internet, pelo amor de Deus. O cara do Yutimão disse que em 2001 não existia internet. Não, não disse isso. Eu não tinha internet, não tinha acesso à internet. Eu falo tudo isso porque eu estou muito tempo nesse ramo e sei como é que funciona. Mas eu não tinha acesso à internet e, querendo ou não, eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso à TV a cabo. Eu lembro até hoje que em 2001 o Corinthians jogando a Comebol não, Comebol, 2001 ainda acho que era ainda Comebol, não era Sul-Americana. Eu tive que assistir o jogo na casa de um amigo meu que tinha Sky. E, pô, Diego, vai passar lá em casa. E eu fui, não tive nem dúvida. Então eu vou, vai passar, eu vou. Era uma dificuldade porque a televisão aqui era voltada para o futebol daqui. Passava jogo do esporte na Série B, quando estava na Série B, jogos do esporte na Série A, mas era uma grade voltada ao futebol pernambucano. Então, de fato, houve uma dificuldade, mas em termos de distanciamento, de paixão, isso nunca me atrapalhou. Quando eu comecei a me inserir na internet, eu lembro que meus primeiros contatos com a internet, meus primeiros contatos com a internet foi em meados de 2004, aí sim, aí era Globoesporte.com o tempo todo, acompanhando, sempre acompanhei, até que eu comecei a trabalhar, comecei a ter minha grana, e aí eu tive a oportunidade, eu acho que em 2010, foi a primeira vez que eu paguei meu PFC. Caramba, 2010 até hoje, quanto que eu já não gastei de Premiere, hein? Premiere FC. Mas aí facilitou um pouco o meu trabalho, mas não, a distância não me fez sentir mais ou menos corintiano, não. Teve as dificuldades evidentes, mas nesse sentido não. Eu sempre fui conhecido aqui em Recife como corintiano porque era de camisa do Corinthians para cima e para baixo o tempo todo.